Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo Grupo de Estudos Fundamentos Psicanalíticos, pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje nós iremos estudar o silêncio, no capítulo 34, na situação psicanalítica. Na semana passada, nós vimos a comunicação paraverbal na situação psicanalítica. É importante, por que que eu escolhi esse livro, né? Há outros livros de psicanálise na parte da técnica que se limita somente à questão da transferência, da questão dos impasses. O que eu gosto desse livro, desse autor, e que adotei, ele está comigo há 21 anos nesse percurso analítico, que ele trabalha numa abordagem bem abrangente, né, no universo da psicanálise e da psicanálise ortodoxa, que é o Freud, até a psicanálise clássica e contemporânea. Um outro psicanalista também contemporâneo que ainda está vivo é o Nasio. Ele tem uma obra também, claro, é uma obra pequena, não é um- uma opção magno como essa, dessa magnitude, mas ele traz ali um escopo, né, resumido, bem detalhado, numa obra dele que ele vai trabalhar o Freud, a Clay, o Bion, a, a Ana Freud, o Lacan, a François Douto, que ainda é contemporânea nosso. Então, quer dizer, ele traz uma abordagem, entendeu? Dentro de um escopo, mas não seja como dentro de uma obra dessa magnitude como a do David Zimmerman. O silêncio da situação psicanalítica, a literatura psicanalítica é relativamente escassa na apresentação de trabalhos que versem especificamente sobre o fenômeno do silêncio no campo psicanalítico. De modo geral, os autores que abordam restringem-se mais particularmente à pessoa do paciente silencioso e enfocam predominantemente sobre o vertice de uma modalidade de resistência à análise. Essa última abordagem relativa ao silêncio constitui-se como regra nos textos dos psicanalistas clássicos, como eles ainda não dominavam os atuais conhecimentos acerca da comunicação não verbal, que foi na aula passada que nós vimos, né? Aquela comunicação não verbal, a paraverbal, né? E a extraverbal, posso acrescentar assim, que é aquela comunicação transgeracional, né? Que está além do inconsciente, que é o transgeracional, e que o analista tem que estar aí sensível a saber o que está ali além de uma neurose ou além de um totem que se apresenta ali no set analítico. Dos sentimentos primitivos, que determinados pacientes não conseguem expressar com as palavras do discurso verbal. Isso é muito sério que nós estamos vivenciando. Falar de paciente regressivo não quer dizer que muitas vezes essa pessoa não passou por um colegiado acadêmico de sucesso. Eu conheço pessoas que têm PhD, mas que têm uma estrutura primitiva muito arcaica e que certas coisas não conseguem compreender. Há posturas e comportamentos que assusta o indivíduo mais leigo, e a questão de falar de si, cada vez mais que essa sociedade continuar narcísica, que foi prevista pelo próprio Freud lá no Mau Estado da Civilização, foi prevista pelo próprio Jean-Paul Sartre, né? Uma sociedade completamente egoísta na obra dele, no livro O Ser e o Nada. Depois, o próprio Zimmermann, na obra dele, vai falar de uma sociedade muito realmente primitiva, mas o mal-estar da civilização, Freud já vai falar dessa sociedade arcaica, né? O Freud já vai pontuando ali que realmente essa sociedade vai avançar em tecnologia, mas em questão de avanço mental, nós não estamos muito longe, basta nós olharmos para as políticas, né, mundiais, né, de alguns países que pensam e agem de maneira completamente bem primitiva, né? Não precisa ir muito longe, não.
Basta observar o Oriente Médio, né? Crianças sendo mortas, mães grávidas, ainda com seus bebês no útero, levando tiro. O que foi que essas pessoas que não têm como se defender fizeram para ter que receber essa atrocidade? Então, e países de nome, países poderosos estão calados assistindo toda esse holocausto, ninguém fala nada. Isso mostra um vitimismo muito grande. Quando o Zimel coloca isso aqui, é muito sério. Pessoas que não conseguem falar de si. É aquela palavra que o Lacan fala, palavra vazia. Assim, é natural que os psicanalistas pioneiros atribuíssem ao silêncio do paciente unicamente uma função resistencial, tendo em vista que a análise por eles, então praticada, gerava inteiramente em torno de uma continuada e interrupta livre associação de ideias. Logo, sem a verbalização das mesmas, não existiria a possibilidade de se desenvolver um processo de psicanálise. A proposta deste capítulo, acompanhando alguns autores contemporâneos, consiste em destacar que, ao lado de uma manifestação de controle resistente, também exerce uma importante função de comunicação não verbal, né, fazendo o link dessa aula com a aula passada, tá, pessoal? Quem puder assistir e ler o capítulo passado e assistir a aula passada, por favor, assista e faça um link aqui e daqui, voltando para lá. E mais uma vez eu volto a falar. Qualquer dúvida, traga para o grupo. Vamos fazer uma troca ali, analítica, né? Eu não sei tudo, graças, que bom que eu não sei tudo, mas podemos aí fazer uma troca entre pares e aí chegarmos aí a um saber, né? Da interação analista e analisando, tanto nos seus aspectos normais, estruturantes, como também naqueles que representam serem destrutivo e desestruturantes para a análise. Como esquema didático, por meio de alguns exemplos clínicos, vou considerar separadamente alguns aspectos da normalidade, da patologia, do silêncio, das pessoas do paciente, do analista e da relação vincular entre ambos. Ao final, pretendo tecer alguns comentários entre a função interpretativa do analista relativa aos silêncios do analisando. Sim, eu, o silêncio do paciente, do analisando, muitas vezes, é uma forma não só de resistência, mas também de pressão sobre o analista. Testar a contra-transferência desse analista. Certa vez uma pessoa que se diz, né, se diz, eu não sei quem ele é, analista, não só ele, mas eu já ouvi de outras pessoas que se dizem analistas, né? Uma pessoa para falar isso, eu penso que ela realmente não leu Freud. Aí você fala, nossa, André, mas você implica, quem não leu Freud, você implica, sim. É inaceitável alguém dizer para mim que é analista, que está atendendo, que está. Peraí, você não leu Freud? É sério, na boa. Não, mas eu tô lendo Lacan, eu tô lendo Jung, tá bom, mas dá para você incluir nessa leitura aí o Freud? Sabe, gente, é a clínica básica, é a clínica raiz, é a clínica mãe. Freud é o pai da psicanálise. Ele é o criador da psicanálise. Não foi Melanie Klein, não foi Ana Freud, não foi Jung. Foi Freud, ele sustentou até o final. Então, é também pela minha formação. Eu venho de uma escola realmente bem freudiana, onde o diretor abriu para estudar as demais outras clínicas, Klein, Lacan, Biel, Winnicott, Sandor Ferenczi, Jung. Trouxemos professores de fora, da França, da faculdade de Zurique. Quer dizer, eu penso que é complicado alguém dizer que fica angustiado porque o seu paciente não fala.
né? Já ouvi esse relato algumas vezes, eu fiquei calado ao lado da pessoa, a pessoa dizendo, não, mas eu fico angustiado que o meu paciente não fala. Mas a análise é dele, não é nossa. O analista vai conduzir ali o processo de análise, ele vai ali observando o que está acontecendo nas nuances ali desse processo desse paciente. Agora, o analista não conduz o paciente, ele conduz o processo de análise, ele vai ali fazendo manejo e tudo. Agora, é muito complicado alguém dizer que fica angustiado com o silêncio do seu paciente, isso é muito sério. Para mim, isso sou muito sério mesmo. Os silêncios do paciente, os silêncios, ele vai aqui enumerar os silêncios, né? O próprio Zimmer vai trazer aqui 10 pontuações sobre o silêncio desse paciente. André, qual a diferença de paciente para analisando? Vou explicar de novo. O paciente é aquele que chega e acredita que o analista tem as respostas para os seus problemas, ele quer se livrar dessa angústia, né? O analisando, ele traz material de análise, ele se percebe já no seu processo de análise, ele já consegue fazer a leitura dele próprio, ele já fica atento aos seus atos falhos, ele já fica atento é, é, aos seus sonhos, ele traz material clínico para análise, para analisar junto com o analista. Ao contrário do paciente que quer resposta, que quer um conselho, que quer orientação, né? Então, o que torna a diferença de um é que esse agora, esse analisando, deixou de ser paciente, agora analisando. Ele agora se percebe, ele agora faz uma leitura do que está acontecendo com ele e à sua volta. Isso, por que analisando? Ele agora se analisa também. O silêncio do paciente, né? Inicialmente é útil estabelecer uma diferença entre o silêncio e mutismo. O primeiro pode acontecer sob distintas modalidades, graus e circunstâncias, como será explicitado mais adiante, enquanto o termo mutismo alude a uma forma mais prolongada e com uma determinação mais definida por parte do paciente. Em manter-se silencioso na análise, às vezes de forma absoluta ou com espora- esporádicos ou lacônicos comunicados verbais. Então há uma diferença entre o silêncio e aquela coisa daquele paciente mudo, né? Nós vamos ver aqui a diferença dessa videoaula que o próprio Zimmer vai separar a diferença entre o paciente e o paciente mudo, né? O próprio motivo também deve ser distinguido quanto à possibilidade de ele estar representando uma timidez expressiva, de uma operação ao self ameaçado, portanto, a serviço da pulsão de vida, ou se o mutismo adquire uma forma arrogante, constituinte de uma conduta própria, de um negativismo mais amplo e arraigado, logo sob uma egíde da pulsão de morte. Em resumo, o paciente silencioso não deve ser sistematicamente encarado como um sinônimo de resistente à análise, embora muitas vezes o silêncio excessivo possa se constituir em um obstáculo intransponível ao seu livre curso. Pelo contrário, é mais eficaz que o psicanalista compreenda o silêncio como um desconhecido idioma de comunicação, que está à espera de uma decodificação e de uma tradução em palavras simples e compreensíveis. São múltiplas as polissêmicas, ou etimologicamente, poli quer dizer muitos e semos quer dizer sentidos. As formas como, as formas como Peraí, gente. As formas como o paciente manifesta os silêncios no curso de determinadas sessões e ao longo do processo de sua análise, com a finalidade de exemplificar algumas dessas possibilidades semânticas do silêncio. Vou ilustrar com algumas
brevíssimas vinhetas clínicas da análise de uma paciente com quem eu muito aprendi a respeito da linguagem do silêncio, porquanto ela utilizou em contextos diferentes, com significados igualmente bem distintos, conforme a respectiva etapa evolutiva da análise. Então, ele, como diz o Lacan, nós aprendemos, né? Nós aprendemos. Eu aprendo muito com os meus pacientes, analisando, e também alunos. Que é isso, André? Você aprende? Sim, eu aprendo. Sem uma falsa modéstia. Aprendo muito com eles. Aprendo. Porque o saber psicanalítico não está no analista. Está no paciente. Está no analisando. É esse saber que o analista está interessado. Esse saber que eu não sei, mas eu sei. Que o Lacan chama de ignorância, aquilo que eu ignoro, aquilo que eu não quero ouvir, aquilo que eu não quero falar, aquilo que eu não quero pensar, aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não quero sonhar, mas está ali. Então, é esse saber que interessa ao analista. E ele traz aqui uma numeração na página 170 desse silêncio. Primeiro, o simbiótico, no caso de pacientes que se julgam em pleno direito de esperar que o analista adivinhe magicamente as suas demandas não satisfeitas. Quando fala simbiótico, são pessoas coladas na figura dos pais, né? Aquela coisa da fantasia edipiana, né? Ela sabe o que significa o meu choro, o meu olhar, né? Aquela coisa bem edipiana, né, da criança, né? Ela sabe quando eu estou com fome, ela sabe quando eu estou suja, ela sabe quando eu quero dormir. É, alguns vêm com essa fantasia de pena muito bem pesada para análise, acreditando que o analista sabe só de olhar para mim. Claro, o analista ele faz as suas leituras, né, do paraverbal, mas ele não está ali para dar uma resposta paraverbal para esse paciente analisando. Aquele é material de análise para ele, pessoal, não para esse sujeito que vem nessa fantasia com essa demanda. Bloqueio da capacidade de pensar, né? Falar, ele vai ter que pensar, elaborar. Se a estrutura é muito arcaica, muito primitiva, é óbvio que ele vai pensar, é óbvio que ele vai aí entrar no lúdico, né? Fantasias e mais fantasias. Quanto mais a estrutura for primitiva, mais ela vai fantasiar. É o que a criança faz, ela fantasia o tempo todo, ela está se fantasiando. Então, é, é duro, né? Mas tem pessoas que só têm idade, mas estruturalmente ela ainda está lá na criança, então a criança fantasia, então por que não fantasiar? Né? O problema é quando essas fantasias começam a se tornar reais, se é que vai dar conta. Inibição fóbica, medo de falar devido a uma forte ansiedade, paranoia de dizer bobagem, ser mal interpretado, ocorrer quebra de sigilo, etc. Nesses casos, a inibição da fala é análoga à contestação anal das sujeiras de fezes e urinas, né? Pessoas que estão mal resolvidas com a sua fase anal, né? E com a sua fase fálica, ela tem aí esse. Porque a palavra ela é um pênis, né, gente? A palavra é pênis, a palavra ela é sexual. Então, quando a pessoa fica nesse receio, eu tenho medo de falar, posso falar bobagem, ela está falando aí dessa fase oral mal resolvida, que não teve afeto, nem na fase oral, nem na fase anal, e que dirá fálica, e essa coisa de falar bobagem, vou falar besteira, ela tá dizendo aí que essas fases estão mal resolvidas. E palavra, ela é sexual. A palavra, quando a pessoa não está é, resolvida na fase oral, fase anal, fase fálica, ela apresenta uma timidez, né? Fica nervosa ou nervoso na hora de falar em público, ou até mesmo com a figura do analista, e coloca o analista numa figura de um tirano, ele vai rir, falar isso.
Ele vai contar para os seus colegas que eu falei bobagem. Isso tudo fala de uma repressão, isso tudo fala de um abandono, isso tudo fala de um lugar que não teve escuta, de um lugar que não teve respeito, não teve olhar, não teve afeto. Então a pessoa fica com esse movimento de inibição no seu processo de análise. Protesto. Isto ocorre quando o paciente não tolera a relação assimétrica com o analista e protesta, pois ele acha que assim obrigará o analista a falar mais comumente. Este protesto silencioso acontece quando os seus anseios narcisísticos não estão sendo correspondidos. Sim, aonde há Édipo, há o Narciso. Então ela acredita, né? Desse movimento edipiano e narcísico bem arcaico da criança, que o analista tem que atender aos seus desejos. E olha, gente, eu respeito muito o trabalho dos meus colegas psiquiatras, psicólogos, sei que cada um tem o seu espaço, tá, na sociedade e desse grande mercadológico, né? Mas o analista não responde ao desejo do paciente, que dirá do analisando. A clínica psicanalítica não é para agradar o paciente analisando, não é para fazer as vontades dele. Essa é a função dos pais. E a função do processo de castração é que esse sujeito, dentro do seu lar, venha aprender agora a fazer as coisas por ele e para ele. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma muito salutar, muito consciente, de muito pertencimento. Então, o analista não está ali para agradar o paciente. Escutar, ele está ali para fazer o manejo da técnica psicanalítica com esse sujeito. Controle. É uma forma de testar a paciência do analista ou de impedir que este tenha material para construir as interpretações que ameaçam a sua autoestima. É aquela coisa, né? O controle não existe. Mais uma vez entra aqui uma fantasia de piano, uma fantasia narcísica. Eu estou controlando o meu analista. Uma fantasia. Eu tenho um caso clínico assim, de uma pessoa que ela acredita que ela me controla. Fico quieto, né? De vez em quando faço algumas pontuações. Ela não tem escuta. Ela está comigo já tem um bom tempo. Ela não tem escuta. Então, as minhas pontuações são breves, não é uma coisa assim muito profunda, porque ela não quer a verdade dela. Então, eu me incomoda, não, me incomoda. Mas ela não te incomoda porque ela te paga. Não é isso, não. Não é isso. É porque realmente ela tem uma transferência com a minha pessoa, mas ela ainda não entrou em análise. Ela tem apenas uma transferência com a minha pessoa, mas ela acredita que me domina. É uma fantasia dela. Desafio narcisista, tipo de analisando, crer. O silêncio tanto pode ser uma fantasia de permanecendo silencioso, ele triunfa e derrota o seu analiso. Vale acrescentar a advertência de Lacan de que em todo o diálogo aquele que cala é quem detém o poder, porque porquanto é ele que outorga as significações ao que o outro diz. Então, é aquele paciente que quer, isso é do narcisista, né? Da estrutura narcísica ou quem está no movimento narcísico, o traço de querer controlar o outro, querer manipular o outro, né? Então, cabe ao analista, se ele estudou bem a questão dessa estrutura, saber ter um manejo técnico, como lidar com esse perfil de paciente, analisando, né? Eu tenho uma paciente, não vou aqui, seria antiético dizer a estrutura dela, mas ela me testa, né? A marca análise
Eu agendo, mas se eu não corresponder às expectativas dela, né, digamos que aconteça um imprevisto e eu tenha que remarcar a análise, ela não aceita que remarque. Então ela entra no silêncio, você faz uma pergunta, te deixa angustiado? Não. Eu sei que é um jogo psíquico da pessoa dela, né? O que ela quer é de ver irritado ou chamar a atenção dela. Claro, é uma fantasia é, bem primitiva, né? Não vale aqui dizer se é histérica ou narcísica, até porque eu não estou citando o nome, nem tampouco a estrutura, mas tem essa fantasia de querer um dia me ver desestabilizado emocionalmente. Não, esse lugar eu não vou entrar. Então, ela vem para análise quando ela quer. Quando ela quer. Ah, mas por que você não se livra dela? Não. A análise é dela. E ela diz que ainda está em análise comigo, né? Mas assim, ela tem essa fantasia de que me controla, né? Pelo silêncio, tipo, você fala uma coisa e a pessoa não responde. Não, você tem que estar muito bem resolvida aí com as suas questões edípicas, narcísicas, né? Com as suas questões que te atuam. Então tem que estar bem atento a isso. Negativismo, esse silêncio tanto pode ser uma forma de identificação com objetos frustradores que não, que não lhe repudiam, como também pode estar representando o necessário e estruturante uso do não, que Spitz, em 1957, descreveu na evolução normal das crianças por volta do 15º mês de vida, aproximadamente. Comunicação primitiva, por intermédio dos efeitos contratransferenciais, que o silêncio do paciente desperta no analista, ele pode estar fazendo uma importante comunicação daquilo que está inconscientemente e que não consegue expressar com palavras. Tem coisas que o paciente não consegue expressar. Daí eu falo, volto a falar, da importância de ter aí um bom conhecimento de base da clínica, né? Da sua própria clínica, né? Às vezes a pessoa é, só conhece Freud, como eu tenho um amigo que ele só estudou Freud, né? E fez análise com o David Zimmerman, e é um excelente psicanalista freudiano, trabalha muito bem, mas tem essa pegada de perceber o não dito, né? O próprio Lacan vai falar de pacientes que têm dificuldade de nomear. Ele vai falar isso. Então, cabe a esse analista ter essa sensibilidade de conhecer bem o seu teórico de base fundamental, para ali detectar aquilo que o paciente não consegue expressar e que muitas vezes aquilo que o Winnicott vai falar, né? Esse analista se torna aí o continente para abarcar e abraçar esse paciente que tem dificuldade de falar ou de nomear. Comunicação regressivo em algumas ocasiões, o paciente totalmente silencioso adormece no divã, com uma forma de sentir-se como uma criança tendo uma mãe a velar o seu sono. Outras vezes, de forma análoga, o silêncio prolongado e o aparente distanciamento pode estar representando a busca da presença da mãe, daquilo que o Winnicott, em 1958, postulou como a capacidade para ficar só. Então, eu me lembro que na minha época de formação, né, que ainda estou em formação, eu tinha uma colega, né, que estava em análise, ela também era aspirante, ela chegava na análise, ela dormia. Ela acordava, ficava irritada com a analista dela ficava calada, ela trazia aquele relato para mim, né? E eu ficava também quieto, né? E ela dormia nas sessões de análise. Ela chegava, sai do trabalho dela, aí a pessoa vai me alegar. Então ela estava cansada, também estava cansada, né? Mas por que ela só dormia na sessão dela de análise? Isso foi durante 9 meses. 9 meses ali, a analista dela ficou quieta observando. Quando estava perto de acabar a análise, ela acordava.
Ela despertava e brigava com o analista dela, pagava a sessão e ia embora. Depois de 9 meses, participar da análise. O que está em voga aqui é a pessoa desse analista, como ele lida com essas demandas que chegam do set analítico. É isso que está em voga. Como ele lida com essas situações que chegam no set analítico. Como ele lida. Isso sim é muito importante. Como ele lida com essas questões. Então, eu achei aquilo muito fantástico, né? De como a analista dela lidou com isso, né? Eu achei aquilo maravilhoso, né? Elaborativo, muitas vezes o silêncio se constitui como espaço e tempo necessários para o paciente fazer reflexões, correlações e integração dos insights parciais para um insight total, né? Então, ele está ali tendo insight, ele está trazendo alguma coisa, ele fica quieto na análise. Na análise do paciente, gente. Você que é aspirante, né? E você que é analista, do saber interpretar o paraverbal, a comunicação silenciosa. Volto a dizer, melhor rever sua análise. Mas eu já estou estudando, sim, mas é análise, né? É, e isso é muito sério, muito delicado, essa questão que ele fala aqui, que é, 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 muitas vezes ele está filosofando com ele próprio na análise, aquele paciente que está em silêncio, né? Ele está ali filosofando com ele próprio. Eu tinha uma pessoa que fazia supervisão, ela ficava angustiada porque sua paciente não falava, né? Eu ficava quieta, me ouvindo ela na supervisão, quieta, em silencioso. Não, mas ela não fala. Eu falei, mas ela está vindo. Mas ela não fala, até que um dia ela foi provocar essa paciente. Você está gostando da terapia? Quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu fale alguma coisa? A paciente só falou assim para ela: eu já não estou aqui. Isso já não lhe diz nada. Ela podia ficar sem essa. Eu falei para ela: você não entendeu a transferência, né? Toda semana aquela paciente estava lá, só que ela chegava, sentava, cruzava os braços, ficava calada. Ficava calada. A questão é que essa minha supervisora, que eu estava supervisionando, não estava sabendo lidar com o silêncio dela. E entrou numa contra-transferência muito séria. Eu falei para ela: você não está sabendo ler a transferência dela para você. Ela está vindo porque há transferência. Gente, nem sempre aonde há transferência, o paciente está falando. Há várias formas do paciente falar numa análise. E o silêncio é uma das formas de falar. É uma das formas de falar. Lamentavelmente, essa nova safra de pessoal na saúde mental está bem delicada, está bastante delicada. Característico do adolescente silencioso é o interessante trabalho de André Raskovski, de 73, estuda alguns analisando-os na adolescência inicial, menores de 16 anos, e destaca as seguintes particularidades. A. É bastante frequente, notadamente nos primeiros tempos da análise, que esses adolescentes se mostrem excessivamente silenciosos. B. Em grande parte, esta atitude silenciosa deve-se ao fato que o adolescente nessa idade ainda não tem bem desenvolvidas as condições para discriminar e abstrair, e por isso ele não compreende como se abstração da interpretação. C.
Por essa última razão, este paciente leva tudo no concreto, exige respostas imediatas, confunde o real com o imaginário, tenta falar como se fosse um adulto, constantemente exige opiniões e conselhos do analista, e diante das frustrações, magoa-se com enorme facilidade. D. As principais frustrações decorrem do não atendimento de seus pedidos e desejos, e principalmente quando este adolescente sente compreendido pelo terapeuta, ou se sente compreendido pelo terapeuta da mesma forma como ele acredita que os pais não o entendem. Então, esse psicanalista aqui fez um trabalho, o André Raskovsky, claro que ele está resumindo aqui, né, a obra desse psicanalista de 73, é, e já tem aí os 51 anos de trabalho desse analista, e ele traz aqui como esse paciente se comporta. Então, cada paciente, aí entra também essa compreensão do analista entender cada clínica, a clínica do bebê, a clínica do adolescente, do jovem, do adulto, do casal, da família, do solteiro. Cabe essa analista inteira aí, volto a falar, eu penso, isso sou eu, isso é o meu parecer, quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu penso que estamos numa época que você não pode se dar o luxo de dizer eu tenho somente essa ou aquela especialização nessa área, porque são muitas as demandas que chegam na clínica hoje e pede aí, né, um certo escopo de conhecimento teórico, técnico, né, no caso clínica, e também histórico da clínica que você assim exerce. O mutismo de natureza destrutiva, no início deste capítulo foi destacado o fato de que há uma atitude exageradamente silenciosa por parte dos analisandos, tanto pode decorrer de uma forma do ego defender-se de fortes ansiedades, paranoides, depressivas e confissionais, como ela também pode estar exercendo uma importante função de comunicar de forma não verbal e por meio de efeitos contratransferenciais, ideias e sentimentos primitivos que ainda não foram nomeados. Claro que não vai nomear. Uma criança não consegue nomear o que ela está sentindo. Quem vai identificar é a mãe. O próprio Winnicott fala isso. Quem vai identificar o que é o choro da criança, se é fome, se é sede, se é sono ou se ela está suja, é a mãe. Então, cabe esse analista saber ler o paraverbal, saber interpretar os tipos de silêncio, saber interpretar os tipos de transferência. Cabe a esse analista. Então, é bem complicado isso aqui. Bem complicado mesmo. É necessário acrescentar que uma atitude de silêncio absoluto que se manifesta na análise de modo permanente já se constitui como um preciso indicador de que se trata de um paciente muito regressivo e que muito provavelmente o seu mutismo esteja a serviço de sua organização narcisista, que lhe determina impor um triunfo arrogante sobre o seu psicanalista. Eu deixei um paciente assim que ele chegava não tendo nada para falar e não falava mesmo. Até que um outro que eu atendia veio amando na mãe e ele falou: Não sei nem por que que eu estou aqui, eu não tenho nada para dizer. Claro, se a neurose dele não incomoda ele, e se o seu mal-estar está confortável nesse sofrimento, para que vai vir para análise? Os bons pacientes é aqueles que vêm pelas suas próprias pernas. Eu preciso me tratar. Ou que pede, pô, você conhece algum psicanalista ou psicanalista que possa me atender, porque eu estou passando por uma situação. Isso é diferente, né? Agora, a pessoa que é empurrada para a análise, eu sempre falo, é melhor que venha pelas próprias pernas, com o próprio desejo para análise. E é bem melhor assim.
É claro que, subjacente, essa organização narcisista boicotará do avanço da análise, a qual, em um outro capítulo, propõe denominar como o contraego. O motivo do analisando pode estar significando uma extrema necessidade desse paciente de proteger-se contra possíveis novas humilhações já sofridas no passado e, por conseguinte, contra o reconhecimento de que ele precisa e depende dos outros, que ele tem muitos gritos trancados na garganta, muitas lágrimas a serem choradas e muitos doloridos sentimentos esperando para serem decodificados, pesados, sofridos e verbalizados com palavras e nomes. Dentre as formas do narcisismo extremo, extremado, ligados à pulsão de morte, a uma disfarçada angústia de desamparo e aniquilamento, e que por isso adquire características hetero-autodestrutivas, há uma delas que particularmente grave, a que diz respeito a paciente que está em um estado mental de desistência. Então, eu penso que a entrevista, e eu não abro mão da entrevista, qualquer paciente que me procura, eu falo da importância da entrevista. Na entrevista, essas questões aparecem. Claro que você não está ali para analisar o paciente, está ali para escutá-lo, não é? E fazer uma observação do estado desse ego, desse id, desse superego, desse consciente, desse pré-consciente. Clínica é uma coisa muito séria. De vez em quando eu converso muito com uma amiga a quem eu tenho muito carinho e respeito sobre essa palavra séria. A gente não sabe quem está chegando na clínica. Por conta dessa questão do discurso do capitalista, do Messer, alguns colegas transformaram as suas clínicas em um reality show. Transformaram a sua clínica no lugar de estrelas. Clínica é coisa séria. Eu ouvi uma dor, eu ouvi um sofrimento que não foi entendido. Eu vi uma lágrima que não foi vista, que está ali sufocada. Eu sou muito chato para quem não lê. Eu sou muito chato para quem não passou por um divã sério, uma escola séria. Aí eu sou chato. Mas eu banco ser chato. Eu banco. Você que está assistindo essa sala, eu banco. Fala que nem meu analista. Eu quero ver você bancar esse lugar. Sustentar esse lugar. Clínica é para ouvir essa dor que ninguém ouviu. Não é um reality show. É lugar de ouvir dor, desamparo. E a pessoa, para chegar no nível de desistência, muitas vezes não é nem um suicídio declarado, um suicídio. O pior suicídio é o suicídio velado. Esse é o suicídio perigosíssimo, onde a pessoa está desistindo da vida, está entrando no suicídio a longo prazo. Isso sim, é muito sério. Isso sim é muito delicado. É muito triste. Muito triste, muito delicado. Eu olho para essas questões com muita tristeza. São vidas humanas. E quando eu vejo pessoas que se dizem psicanalistas que riem da dor do seu paciente e que diz que a dor dele é bobeira, é bobagem, não entendeu a clínica. Não entendeu a clínica. Dor é dor, não importa o nível, o status, ser uma criança, ser uma adolescente, ser um idoso, é dor. E merece não só respeito, mas acolhimento.
e vida humana. O silêncio do psicanalista, página 372, né? Neste texto de técnica, nos textos de técnica psicanalítica, este tema costuma ser controvertido, porquanto são múltiplos os fatores e os pontos de vista anotados pelas distintas correntes do pensamento psicanalítico. De modo geral, um dos fatores que deve ser respeitado é o que diz respeito ao estilo particular de cada psicanalista, em separado, desde que ele conheça as suas motivações para se manter silencioso ou falante. O outro fator bastante relevante consiste em uma decisiva influência dos paradigmas vigentes das regras técnicas que caracterizam os distintos períodos pelos quais a psicanálise tem transitado nesses seus 100 anos de existência. Então, cada psicanalista tem o seu estilo de trabalhar, tem o seu teórico de base ali, cada um tem. Eu volto a falar. Eu sou freudiano, de carteirinha, de base, mas eu transito em outros teóricos, claro, os clássicos, né? Os meus contemporâneos é o Zimmermann, é o psicanalista Marco Coutinho Jorge, de vez em quando leio alguma coisa do professor e psicanalista Christian Duca, né? Agora também tem da minha ex-professora Fernanda Samico. Então, eu tenho alguns teóricos contemporâneos, o André Green, alguns que já faleceram, outros que estão vivos, que são minhas referências de clínica atual. Então, tem editoras muito sérias que eu gosto, que eu não abro mão de comprar com eles. Isso sou eu. Esse é o meu estilo de trabalho. Agora, se a pessoa fala, não, somente esse teórico, é importante que ele tenha aí demanda para atuar dentro da clínica com esse teórico frente às demandas do seu paciente. Assim, em certa época, vingava a recomendação de Reik, 1945, que aparece no seu texto é, no sentido de que o psicanalista deve manter-se nas sessões o máximo possível de silencioso, com a finalidade de despertar no contínuo estado de ansiedade do paciente, dessa forma, impedindo de procurar quebrar o mutismo no analista e verbalizar de forma mais sentida a verdadeira as suas experiências emocionais presentes e passadas. Provavelmente não é, provavelmente não é bem uma forma de tão radical como esta conduta apregoada por Reiki. De maneira geral, os psicanalistas clássicos costumam ser considerados como muito silenciosos, e a formulação da interpretação aconteceria como culminante que segue ao longo processo silencioso. Não obstante, convém lembrar que Freud era um psicanalista que participava verbalmente de uma forma bastante ativa, como se depreende claramente dos seus relatos clínicos. Também os seguidores da escola da psicologia do ego, que são os herdeiros, continuadores e ampliadores da obra de Freud. São analistas muito silenciosos, adotam uma norma geral e no início da análise não interpreta virtualmente nada. Então, a cada um aí, os lacanianos falam muito, eles falam bastante na análise, né? Os lacanianos falam bastante, mas há também um período em que eles se calam muito também, os lacanianos, né? Dizer que todo lacaniano é igual é mentira. Mentira, porque estudei com eles uma pós-graduação e tive a oportunidade de conhecer vários tipos de lacanianos, embora bebesse de Lacan, mas cada um tinha um estilo diferente de trabalhar. Uns eram mais silenciosos, outros falavam bastante. Eu tinha um analista que ele falava bastante na análise, mas não que estivesse atrapalhando minha transferência. Então vai de cada um. O silêncio no vínculo analista analisando. Evidentemente que todas as considerações e explicações anteriores que foram especificamente descritas em relação ao silêncio do paciente e o do analista, de alguma forma guardam uma natureza vincular.
No entanto, vale destacar separadamente o silêncio do analisando, que corresponde a uma forma primitiva de comunicação que está sendo reproduzida no vínculo transferencial contra transferencial, ou seja, de uma ilustração clínica ocorrida em uma época em que eu ainda era um tanto inexperiente. Tentarei clarear afirmativamente acima. A paciente M já das entrevistas preliminares de avaliação informou-me que ela sobrevivera ao pacto suicida que seus pais fizeram ao final da gestação de M. O seu pai morreu e sua mãe, embora seriamente ferida, foi salva e posteriormente veio a casar-se com outro homem que veio a assumir o papel de pai de M. No início da análise, parecia decorrer naturalmente, porém, por volta do sexto mês, alegando razões de ordem econômica, o que não condizia com sua realidade, a paciente parou de me pagar, ao mesmo tempo que foi ficando progressivamente silenciosa, ao ponto de adotar um mutismo virtualmente absoluto, interrompido esporadicamente por alguma lacônica informação alusiva a algum distúrbio orgânico ou para cabisbaixa balbuciar que não tinha nada para dizer, embora Amy se mantivesse sempre assídua, pontual e aparentasse uma certa vivacidade na entrada e na saída das sessões. A minha sensação contra transferencial era dificilmente muito angustiante. Eu me sentia paralisado, impotente, confuso, sem saber o que estava acontecendo, o que estava se passando, e tampouco o que dizer ou fazer ao mesmo tempo em que eu me flagrava tendo ímpetos de sacudi-la fisicamente. Em resumo, parecia-me que a dupla estava morta, conquanto eu sentisse alguns laivos de vida. A única coisa que me parecia clara consistia em um sentimento de mais um intuitivo do que cognitivo, de que M precisava de que eu tivesse bastante paciência e que eu tivesse os meus sentimentos quase insuportáveis sem apelar para contra-atuações. Tal situação prolongou-se por aproximadamente 5 meses, sendo que aos poucos ela recomeçou a falar e a me pagar para o grande alívio meu. No entanto, esse alívio foi temporário, pois aconteceu um fenômeno interessante. A paciente tornou-se verborreica, trazendo coisas bastante complexos e interessantes. Associação de ideias e sentimentos ligados ao presente transferencial e ao passado vivencial. Especulações psicológicas e fisiológicas acerca de livros, filmes, etc. Tudo em um ritmo veloz, algo frenético e sem pausas. Pensei na possibilidade de um surto hipomaníaco dentro de um quadro de doença afetiva bipolar. Porém, o meticuloso raciocínio clínico é, des- é, descartou essa hipótese diagnóstica. A minha dominante era de que Amy ingressava naquele estado mental que Reich, 1933, denominava estado caótico, e que consiste em uma profusão de sentimentos e ideias aparentemente sem conexão entre si, mas que refletem em um importante movimento intrapsíquico. Mais alguns meses decorreram dessas condições até que a paciente retomou a conduta manifesta no início da análise, a qual finalizou após 7 anos ao árduo trabalho e quero crer que o resultado suficiente exitoso. Então, ele ele viveu na juventude dele uma experiência dessa com essa paciente, né? A M. Ele, isso que eu falo, né? Às vezes precisamos passar por alguns percalços na clínica, alguns erros, para. Eu sempre falo, eu não vejo problema do analista errar num diagnóstico ou dentro de uma técnica, eu não vejo, eu acho que tudo é aprendizado, eu penso assim, né?
Mas ele aprendeu com essa paciente, como ele também aprendeu com pacientes de ordem histéricas, bastante histéricas. Zimmermann teve muitas pacientes de ordem histéricas e nesse quadro aqui que ele está trazendo, você aprende. Você aprende com o paciente, você se surpreende. Mas é preciso também esse analista também se ouvir. Não sou contra estudar, muito pelo contrário. Quem me conhece, quem faz parte da minha horda íntima do André, dentro do meu círculo, sabe o quanto eu amo estudar, amo pesquisa, mas, acima de tudo, o que vai fazer diferencial na sua clínica, no seu percurso clínico, é a escuta. É a escuta. Sem isso, seu paciente não fica. Você pode ter 20 pós-graduações em psicanálise. Ele não fica. Algumas considerações sobre o manejo técnico do silêncio, né? A primeira consideração é de que nas situações psicanalíticas existem diferentes tipos de silêncios e cabe ao psicanalista conseguir discriminar entre os, entre os quais são necessários e estruturantes daqueles outros que se tornam impeditivos para o desenvolvimento da análise. Em determinados casos, o mutismo do analisando pode estar revestido revestido uma organização narcisista, cujo objetivo maior é o triunfar sobre o analista. O segundo aspecto é o que se refere à formulação tão comum do terapeuta diante dos silêncios prolongados. Eis que estás pensando, penso que a reiteração deste tipo de intervenção causa alguns importantes prejuízos, como de uma intrusão superegóica na mente do paciente, com um certo esvaziamento de sua autonomia e espaço mental. Assim como também reflete a falta de um atributo importante para o psicanalista, qual seja o de uma paciência. Diante de pacientes, cresce a importância, a necessidade de o psicanalista entender, interpretar sem demasia a comunicação não verbal do paciente, como são gestos expressivos, certa movimentação motora, linguagem corporal e etc. Então, o Simon fecha aqui, e claro, há muitas coisas aqui nesse texto, ligando essa aula de hoje, a aula da semana passada, ele pode estar em silêncio, mas ele está falando. Há vários tipos de silêncio, né? Silêncio de não conseguir nomear o que está sentindo, silêncio no sentido de timidez, pois eu tenho um histórico de humilhação de sala de aula, eu tenho um histórico de humilhação em casa, quando fui falar, riram de mim, zombaram de mim, silêncio no sentido de que não fui compreendido as minhas palavras. Daí entra aquela famosa frase do Freud, né? A prática do amor e da verdade no set analítico. E eu termino essa videoaula com você que está me assistindo. Quanto de tesão você tem na sua clínica? Quanto de tesão você tem na sua formação? E quanto de tesão você deseja que a análise aconteça? Espero que essa videoaula possa ajudar você, meu caro aspirante, meu caro analista que está aqui estudando comigo. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, coloque no grupo. Tá bom, gente? Até mais, tá? Um beijo para todos e nos vemos na próxima videoaula.